E, em nome do Centro Cultural Justiça Federal, quero dar as boas-vindas a todos. Esse é um evento muito importante para nós, é uma honra receber esse evento aqui, porque tudo que é relacionado à cultura nos é afeito, nos interessa e é importante para nós, para o país, para todo mundo. Então, dando início ao evento, sejam bem-vindos, aproveitem bastante. Obrigada, gente. Boa tarde. Eu e o Patrick, a gente já agradece a presença de vocês, a disponibilidade, o tempo, e não só, né, mas as competências e a experiência que vocês têm para essa troca com a gente hoje à tarde. Em princípio, eu vou pedir a vocês uma colaboração. Como algumas pessoas já comunicaram que não poderiam vir, a gente está gravando a atividade, e para isso eu tenho um termo de autorização de uso de imagem, voz e nome. Aqueles que concordarem, eu peço que preencham e deixem com a gente. Aqueles que não concordarem, nos comuniquem, que na edição a gente vai tratar da informação, tá bom? Então, eu já agradeço a presença de todos, agradeço a disponibilidade do Gilberto e, principalmente, da Anne Torregiani aqui com a gente, compartilhando as experiências deles em contextos nacional e internacionais, para que a gente possa ter como um diálogo, uma abertura de um diálogo sobre valor cultural, em especial em contexto de democracia. E aí eu vou citar um recorte de aproximadamente 10 anos, para que a gente possa, né, e vocês que trazendo as experiências de vocês de outros tempos, eu vou falar de um recorte de 10 anos, que foi um dos primeiros momentos que eu tive contato com o trabalho que a Anne realiza no Reino Unido, foi quando eu estava desenvolvendo o projeto da pesquisa do doutorado, falando sobre valor e cultura. E onde a gente vê que valor é algo que está situado para cada pessoa, e diferentes contextos. Então, algo que tem muito valor para mim hoje ou agora, daqui a 20 minutos pode ficar um pouquinho diferente, porque o contexto mudou, enfim. Só que tem coisas que têm permanência e que têm dimensões. E a cultura é assim. Então, são coisas que no tempo se alavancam e que podem ser olhadas. A gente costuma olhar muito pela dimensão econômica, mas tem várias outras. As dimensões simbólicas contribuem muito, e vocês certamente têm muita experiência nessas dimensões simbólicas, sociais, históricas, políticas, de cada territorialidade onde vocês estejam, para ajudar a gente a iniciar esse diálogo e, quem sabe, a gente construir uma agenda para aprofundar isso nos próximos meses, nesse contexto que a gente vem trabalhando. Então, eu convido o Patrick, Anne, Gilberto, para iniciarem essa conversa com a gente, mas, em princípio, que vocês também possam individualmente irem se apresentando, dizendo de onde vêm, qual a experiência de vocês com valor e cultura, para a gente poder iniciar as trocas. Obrigada, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes. Meu nome é Thailise Leite. Eu, na verdade, sou professora de Direito da Universidade Federal do Pará. Sou doutora em Direito Político e Econômico, estudiosa de políticas públicas. Ali? Em pé? E, atualmente, eu, como servidora pública federal, porque sou professora de Universidade Federal, estou no Ministério da Cultura. Fui requisitada pelo MINC e estou dentro de uma coordenação geral que cuida de um programa que é a maior inovação em territorialização e democratização de política cultural do Ministério da Cultura, e é novo, é desse governo Lula e dessa gestão da ministra Margarete Menezes, que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que tem exatamente a função de nós democratizarmos o acesso às políticas culturais, a todos os recursos que nós estamos distribuindo pela estrutura federativa, como o caso da Lei Paulo Gustavo, ou a Política Nacional Aldir Blanc, que nós distribuímos recursos para estados e municípios lançarem editais para a cultura, mas é preciso que nós tenhamos uma fiscalização popular desse recurso. Então, os comitês de cultura vêm para fortalecer o Plano Nacional de Cultura e o Sistema Nacional de Cultura, que foi agora sancionado, né, o marco regulatório da SNC pelo presidente Lula, mas também é um programa que tem a finalidade de fazer formação em direitos humanos, direitos fundamentais, entre os quais os direitos sociais e o direito fundamental à cultura, porque nós acreditamos que a cultura é um catalisador e um mobilizador de uma cidadania ativa,
potente e que pode fortalecer a democracia. Então, os comitês têm várias metas para cumprir conosco, de ações de formação em direitos e políticas culturais, para que a informação chegue, mas também conectada aos temas transversais da Agenda Nacional Estratégica. Então, eles têm que fazer ações em que se discute, por exemplo, todas as assimetrias da gramática social brasileira, como racismo, misoginia, LGBTQIA-fobia, né? O capacitismo, a questão dos povos originários e tradicionais, e através da conexão entre o debate desses temas, apresentações culturais e oficinas, né, até para ajudar a pensar projetos e elaborar projetos para os editais, é que nós acreditamos que esse é um programa que efetivamente tem um compromisso com a democratização da cultura. E também os comitês vão ajudar os artistas e fazedores de cultura a fazerem projetos para acessarem os recursos dos editais, porque não adianta nós termos o recurso sem termos aí a possibilidade de que esse recurso chegue mesmo em quem mais precisa. Então, esse é um programa para que o recurso realmente seja democratizado, para que as pessoas possam superar essa barreira da burocracia dos editais e fazer um projeto que tenha condições de vencer. Então, desculpe até ter me alongado, mas eu acho que nós precisamos comunicar que o Ministério da Cultura do Brasil também tem inovação em política cultural, e nós queremos espalhar isso e conversar com todos os setores da sociedade para que nós possamos trocar essas experiências e avançarmos. Obrigada, gente. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou Esteban Pacheco, eu sou do Consulado do Peru, aqui no Rio de Janeiro. Meu cônsul geral pediu que eu participe aqui na reunião. Obrigado, Patrick, pelo convite. Eu cheguei aqui faz um ano, estou trabalhando no consulado, um consulado pequeno, mas estamos trabalhando muitas coisas culturais. Já fizemos algumas exposições, também no próximo ano vamos a fazer uma exposição aqui no Centro Cultural Justiça Federal sobre a cultura Shipibo-Conibo, que fica na fronteira entre Peru e Brasil. Então são espaços onde a gente encontrou que podemos promover não só a cultura peruana no exterior, sino também ter intercâmbios de culturais com a sociedade aqui carioca, que tem muito interesse pela cultura realmente. Eu estou muito feliz de estar aqui e um prazer. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Letícia Fernandes, sou economista, mestre e doutora em museologia. Meu doutorado foi sobre a formação de públicos na perspectiva da sociomuseologia da democracia cultural. Eu tenho uma consultoria Digimusa Museologia, onde eu trabalho com planejamento museológico, gestão museológica, estratégia, e também tenho uma consultoria em conjunto com a minha sócia Beth Ponte, que é de Salvador, para inteligência digital para a cultura. Boa tarde a todos. Sou Patrícia Zendron, sou gerente no BNDES, no Departamento de Desenvolvimento Urbano, Cultura e Turismo, e estou aqui para acompanhar os debates com muito interesse. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Leonardo Alves. Eu sou assessor da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Trabalho na área de fomento. Participei da execução da Lei Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo. Estou à frente do grupo de trabalho da Política Nacional Aldir Blanc. E a Secretaria de Cultura, ela observa a gestão, principalmente da Daniele Bastos, ela observa a cultura e busca sempre a descentralização dos recursos, né? Levar esse recurso, levar esse fomento para o interior, descentralizar do Rio de Janeiro. A gente sabe que a nossa capital tem um potencial cultural enorme, mas o nosso estado, ele é um estado com uma cultura muito pulsante. Então a gente precisa fazer com que esse fomento saia daqui da capital e chegue em todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente faz uma aplicação da 7035, que é a nossa Lei do Sistema Estadual de Cultura, em que ao menos 60% dos recursos precisam obrigatoriamente serem investidos fora do estado, fora do município do Rio de Janeiro. Então, isso já é uma prática do nosso sistema. Nós conseguimos também
em 2020, em plena pandemia, destravar o Fundo Estadual de Cultura. Então, nós conseguimos soltar o nosso primeiro edital de fomento, auxiliando os fazedores de cultura no momento da pandemia, com um edital chamado Cultura Presente nas Redes, em que diversos fazedores que nunca tinham tido acesso ao fomento, pela primeira vez conseguiram um auxílio. Logo depois, a gente conseguiu operacionalizar a Lei Aldir Blanc. Fomos o segundo estado em operacionalização, conseguimos pagar mais de 80% dos recursos em 2020. Então, no ápice da pandemia, a gente estava conseguindo fazer o repasse para os fazedores de cultura, para aqueles que estavam mais precisando, que foi o primeiro setor que foi prejudicado com a pandemia, né? E buscando sempre a questão da pesquisa, da coleta de dados, dos indicadores, até mesmo para fortalecer o sistema nacional e o sistema estadual de cultura, a Secretaria, na execução da Lei Paulo Gustavo, utilizando uma possibilidade que a lei permitia, que eram os 5% para execução, para operacionalização da lei, fizemos a contratação da Fundação Getúlio Vargas para que não só acelerássemos o processo de avaliação, como também fizéssemos uma pesquisa de impacto econômico. Essa pesquisa demonstrou que a cada R$1 que foram investidos em projetos de cultura, R$6,51 retornaram para os cofres do Estado de uma forma de impostos ou do dinheiro circulando. Então, é uma comprovação de que o investimento na cultura não é a fundo perdido, muito pelo contrário, investir na cultura é também investir na economia, e a gente sabe que no mundo que, por vezes, acaba tirando um discurso mais humanizado e vendo mais dos números, às vezes a gente precisa ter um número forte assim para poder mostrar para as pessoas, né? Então, estamos agora aí na Política Nacional Aldir Blanc, soltamos os nossos editais, a gente está agora encerrando os editais de pontos de cultura, que se encerram dia 30. Já temos mais de 5.000 inscritos em todos os outros editais, vai ser mais uma corrida, mas é muito bacana ver. E pensando também em executar a Política Nacional Aldir Blanc para além do fomento direto, né? Porque por muitas vezes quando a gente fala de fomento, as pessoas acham que só isso é política pública. Não, a gente precisa pensar em política pública para além do fomento, para além dos editais, que, querendo ou não, já é um processo de seleção e, como já foi falado, por vezes elimina muitas pessoas no caminho. Então, a Secretaria separou parte do recurso também para ações de restauro de bens tombados, de contratação de Miroski para cursos de formação e capacitação de gestores culturais. A gente também está com um trabalho com os gestores municipais para a construção dos seus fundos estaduais de cultura, dos seus CPFs da cultura, conselho, fundo e plano, que é para que eles possam operacionalizar os recursos vindo do governo federal. A gente nunca teve tanto recurso na cultura, isso é nítido e transparente, e é um trabalho significativo, mas a gente precisa que esses municípios também consigam operacionalizar. Colocar o dinheiro, ele é muito importante, mas a gente precisa que o município consiga entender como que ele vai operacionalizar aquele montante para que depois ele também não se prejudique numa prestação de contas com o governo e coisas do tipo. Então, o Estado também está atuando nesse ponto. Acho que é um pouquinho disso e me coloco à disposição também para contribuir com o que for preciso e aprender com vocês. Olá, boa tarde. Eu sou Luciana Modesto, coordenadora da área de pesquisa e desenvolvimento do Itaú Cultural. E eu acho que, em linha com meu amigo, a gente tem, né, acho que uma iniciativa bastante já conhecida, é o painel de dados, né, do Itaú Cultural, que a gente lança durante a pandemia, que junta aí mais de 18 indicadores, né, secundários, que são dados secundários e oficiais. E que durante a pandemia foi bastante utilizado, principalmente para entender, né, esse impacto nos trabalhadores, as empresas, né, do setor da economia da cultura, indústrias criativas. E daí, na sequência, esse painel também tem também uma perspectiva de orçamento e financiamento público da cultura, para a cultura, e tem também uma perspectiva da balança comercial, né, importação e exportação de produtos e serviços culturais. O ano passado,
com esse projeto, a gente lança o PIB, né, que acho que foi, assim, por mais que, né, a gente sabe que a gente não consegue não ver a cultura só com este valor econômico, mas foi fundamental este número, né, que representa aí 3,11% do PIB nacional. Eu acho que foi um valor acho que foi um número que foi usado bastante nessa retomada do Ministério da Cultura e fortalecimento do setor, então muito como advocacy mesmo, né? Então a gente acaba sempre competindo com os demais setores, então o número acaba sendo importante nessa narrativa, mas complementar a isso, o Itaú Cultural, a gente também desenvolveu outros 2 indicadores, né? Um até a Daniele e o Gilberto tiveram presentes, né? Que a gente começa a desenvolver em conjunto com um grupo de pesquisadores no Brasil e no Chile, com a Maria Paulina Soto Labé, que era um índice de convivência intercultural, que ele era ancorado, né, teoricamente, numa perspectiva de território, meio ambiente, memória, e também na questão econômica, política, democracia, as relações também com as TICs, né, com as tecnologias de comunicação. Infelizmente, na época, que quando a gente começou a desenvolver em 2016, 17, a gente ainda não tinha esses dados para suportar o método teórico dele, e a gente acabou indo para uma convivência pensando numa perspectiva, né, das identidades individuais e coletivas, né? Então, e daí a Dani fez toda a revisão estatística do método, né? O Gilberto participou também da questão conceitual. E também a gente tem uma outra iniciativa, né, que tem aí, que é um valor da cultura, pensando no impacto que a participação cultural dá em indivíduos, né? Uma perspectiva de desenvolvimento integral desse menino, enfim, de todo mundo que ali participa da cultura, a parte de pertencimento, de engajamento, de capacidade crítica, de pensando também nesse território, enfim, né? Pensando aí numa perspectiva mais social e de desenvolvimento como indivíduo, né, da participação cultural. Então, acho que é um pouco isso que o Itaú Cultural vem desenvolvendo aí nessa perspectiva de valor da cultura. Prazer estar aqui com vocês essa tarde. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui hoje, que eu acho que isso aqui vai ser uma discussão extremamente interessante pela diversidade de perfis que a gente vê aqui. Bom, meu nome é Andréa Lofgren, eu sou advogada com mestrado em gestão da economia criativa. E eu atuo de 2 formas dentro da economia criativa. Eu falo economia criativa porque a cultura ela é uma palavra muito interessante, porque ela tem uma transversalidade, né, que só quem trabalha com cultura é que sabe o quanto é diversa. O meu papel hoje aqui é como representante da Associação Nacional dos Profissionais de Produção de Eventos, que são profissionais que têm uma transversalidade por definição, apesar de pela redação da Lei Geral do Turismo, que saiu há poucos meses, se encaixam como trabalhadores do turismo, mas, na realidade, quem trabalha com eventos, trabalha em todo tipo de evento, sendo que evento cultural está dentro da tipologia determinada pelo ABNT, que é utilizada em várias legislações pelo Brasil. Na hora que a gente fala de democracia cultural, eu entendo que é a democracia de todos os cantos, tanto nos direitos trabalhistas, quanto nos direitos do acesso à cultura. E o nosso papel, enquanto associação de classe, é buscar e lutar pela inclusão dos trabalhadores da economia criativa, que estão no turismo e na cultura, dentro de buscando sair um pouco da grande precarização que é o trabalho cultural hoje em dia aqui no Brasil. O que isso significa? Direitos trabalhistas não se aplicam da mesma forma a profissionais que trabalham em projetos como os profissionais da cultura, né? Não são trabalhadores que possam ser enquadrados num esquema CLT de uma forma muito fácil. Então, como vocês bem sabem, existem vários mesmo trabalhadores da cultura e de eventos que precisam se transformar em CNPJs. Nós fizemos um levantamento do CNAE 8230, que é o CNAE de organização de eventos. Existem 200 mil CNAEs, existem 1.000 empresas dentro do CNAE 8230, sendo que 300 e poucas são de grande porte, 500 e poucas são de médio porte, 150 mil são de porte pequeno ou individual. Isso significa que os dados que vocês capturam, por exemplo, talvez não capturem essas pessoas que hoje atuam como CNPJs, mas na realidade são pessoas, né? Então,
algumas coisas. Então, existe um trabalho sendo feito em Brasília, hoje em dia, num movimento chamado ANTE, que são os profissionais da cultura e dos eventos, que, junto com o Ministério da Cultura, fizeram um enorme levantamento de quem são essas pessoas, quantas são essas pessoas. Existem uma série de leis que estão sendo tratadas, PL, sendo que um PL não é de autoria nossa, mas é de defesa nossa, que é o 7230, que cria o profissional de produção de eventos. Então, assim, o que eu acho interessante e importante nessa discussão? Está começando a ter um entendimento maior de todos os atores envolvidos, que a gente tem uma estrutura relacionada à cultura e ao turismo que precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado. Ela precisa ser olhada em conjunto entre a cultura e o turismo. Por quê? Porque as decisões para um grupo afetam os outros. Então, o meu papel hoje aqui é dar essa visão do trabalhador para essa discussão, né? Então, a democratização cultural também passa pela democratização dos direitos das pessoas que trabalham nesses setores e como, tirando o meu chapéu AMP e botando o meu chapéu de Conselho Empresarial da Cultura da Associação Comercial do Rio, da qual eu também participo, introduzir temáticas, como, por exemplo, inteligência artificial, que terão um efeito direto na forma como a cultura é produzida e na forma como as pessoas trabalham na cultura. Então, desde já, me coloco à disposição para continuar essas discussões além desse fórum, justamente para ver como é que a gente consegue começar a organizar, né, um pouquinho esse setor que, para a gente, é fundamental em termos de valor econômico no Brasil. Obrigada, gente. Você não quer falar? Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Douglas Rezende, eu sou coordenador de Relações Institucionais e Internacionais da Secretaria de Cultura, onde eu trabalho já há 4 anos. Fui coordenador de fomento da Prefeitura, secretário executivo da Lei de Incentivo, cuidei dos convênios junto ao governo federal, enfim. E agora estou nas Relações Internacionais, interessado por isso, em saber um pouquinho das perspectivas internacionais. No geral, os desafios são os mesmos em todos os países, todos desejam as mesmas coisas, o que muda um pouco é o porte e as ferramentas que cada país tem para enfrentar e atingir esses desafios. Então, vai ser bacana ouvir um pouquinho a perspectiva de vocês. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Tiffany Constantin, eu dirijo um centro cultural de educação e arte no topo do Morro da Providência, chamado Casa Amarela Providência. Também sou representante da Fundação do JR, que é um artista francês que cofundou esse centro de educação, cultura e arte. Então, nós estamos localizados justamente numa área geográfica na qual não chegam muitos recursos, e trabalhamos com cultura, produzimos tecnologia social, inclusive, entendendo cultura como algo muito importante a ser resgatado e preservado, digo cultura territorial, por estarmos inseridos na pequena África, na primeira favela, e também recebendo culturas internacionais por termos sido cofundados por um artista, fotógrafo de fora. Trabalhamos com crianças, adolescentes e mulheres. Existimos há 15 anos e já impactamos a vida de, digamos que, cerca de 5.000 moradores lá do Morro da Providência, trabalhando com impacto social através, ativamente, da cultura. Agradeço pelo convite de hoje. Eu vou ficar sentada, né? Mas eu não estava nem preparada para falar. Boa tarde, obrigada pelo convite, Patrick. Eu sou a Cristina Becker. Por muitos anos percorri a gestão cultural na área internacional. That's why we met. E lá no British Council, onde, enfim, conectei o Brasil com o resto do mundo, principalmente com foco no Reino Unido e Europa, mas não só. Atualmente eu sou gestora independente, atuando muito na área da música, mas, enfim,
muitas áreas da gestão que eu cobri ao longo desse tempo todo. Bom evento para vocês. Alô, pessoal. Eu sou Márcio Schiavon, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Gestão Cultural. Há cerca de 25 anos trabalhamos na formação de gestores, produtores, tanto na área cultural como especificamente na gestão de museus, também com cursos no Rio, antes da pandemia presencial, né? Rio, São Paulo, Minas, atualmente com um quadro de alunos bem amplo, pegando aí um leque de bastantes outros estados, pelas facilidades que a educação à distância trouxe. Minha formação é em comunicação social, sou livre docente de comunicação para desenvolvimento humano, atuo em muitas áreas. A Daniele falou aqui em não somos um, somos muitos, somos metamorfoses, né? Já dito ambulante, então também atuo no Instituto Smart City Business América, com uma atuação bastante grande na promoção de inovação e tecnologia para cidades inteligentes. A minha empresa, especificamente, é voltada para desenvolvimento humano, principalmente na área de sustentabilidade, unindo empresas, organizações sociais e governo. Tá? Sou do Conselho Estadual de Políticas Culturais, aqui do Rio, e do Fórum Brasileiro também de Desenvolvimento da Cultura. Tá? Então, estamos aqui para aprender, colaborar naquilo que pudermos e tornar tantos discursos mais práticos. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Natália, eu sou estudante de produção cultural na Universidade Federal Fluminense. Atualmente eu estou sendo estagiária do setor de música aqui do CCJF, mas eu já tive bastante influência do meu pai, que é uma pessoa também da área cultural. Já tive algumas experiências na época da pandemia de escrever projetos, então foi um ótimo momento, assim, por mais de toda dificuldade que a gente passava no momento, de eu me inserir nesse mundo cultural, de escrever projetos. E atualmente tenho um estágio aqui, mas também escrevo os meus próprios projetos por fora. E, enfim, me interesso muito por essa área cultural. Achei muito interessante tanto o tema como a apresentação de cada um de vocês, a abordagem de temas muito interessantes. Então, é um prazer estar aqui, ouvir vocês e estou à disposição. Boa tarde a todos. Meu nome é Clara. Eu também estou trabalhando aqui no Centro Cultural no setor de música. Sou servidora, né, há muitos anos. Não precisamos contar. E eu trabalhei muitos anos na área jurídica, totalmente focada na área jurídica, mas uns anos atrás eu fui fazer graduação em música na Unirio, e aí as transformações foram vindo, né? Os interesses, comecei a conectar a área jurídica com a música, achei esse... E me interessar muito pela parte de direito autoral, que embora não tenha saído ainda nas temáticas aqui já pinceladas, né, acho que dialoga muito com a questão econômica, com a questão política, jurídica. Eu tenho o maior interesse. Se alguém tiver algum braço para trabalhar essa área, eu vou ficar super feliz. E, enfim, aí estou há pouco tempo aqui no Centro Cultural, tendo essa oportunidade, em pouco tempo já aprendendo muito sobre produção, sobre ver as coisas acontecerem, sobre as dificuldades, sobre essas questões, né, econômicas, que, na verdade, o fundamento é sempre político, é sempre uma disputa, né, de orçamento, de valor e de compreensão, né, que parte de uma compreensão do que já foi trazido aqui, né, sobre um investimento fundamental que dá muito retorno, não só financeiro, né, mas, enfim, falei muito. Então, eu estou aqui à disposição para aprender até mais. Obrigada. Sou Cláudia Domingues e eu também trabalho aqui no Centro Cultural há 3 anos, há 1 ano à frente do setor de música. Antes eu trabalhava na administração, que eu também sou servidora concursada da Justiça Federal. Então, eu sou novata na área e estou aqui para aprender com vocês. Obrigado.
Então, nós vamos começar com a Ana apresentando, mas, ok, eu preciso me apresentar. Eu sou Patrick Towell, eu tenho vários chapéus hoje. Eu sou diretor de economia criativa do Audience Agency do Reino Unido, com a minha colega Ana. Também eu sou co-diretor do projeto que é um estudo de escopo e viabilidade de observatório de dados culturais do Reino Unido. Isso é a minha interesse por hoje. Yes. So, actually, should we do? You go first. No, go first. No. Introduce yourself. Ok. Ok, perfeito. Ok. Boa tarde, gente. A gente tem um companheiro que chegou aqui atrasado. Se eu pudesse apresentar, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito contente de estar participando desse evento. Eu criei e dirijo o projeto Música no Museu. Nós temos 27 anos de atividade. Esse projeto já faz concertos no Rio de Janeiro, Brasil inteiro, e já fomos também, uma versão internacional, a cidades de países de todos os continentes. Fomos à Austrália, Vietnã, Índia, uma série de projetos. Estou muito contente que a gente tem aqui várias pessoas, Cláudia, Clara, que são aqui do Centro Cultural, são interface conosco. Nós fazemos concertos gratuitos em museus, centros culturais, igrejas, palácios, bibliotecas. Então, nós temos assim, uma relação muito grande. E eu também presido a Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é a entidade mais antiga empresarial do Brasil, tem mais de 200 anos. E também eu tenho uma colega minha que faz parte do nosso conselho também. Então, tem uma atividade bem ampla. E no escopo do Música no Museu, nós fazemos um festival de harpas, que é hoje ele é o maior festival de harpas do mundo. Nós temos já a 19ª versão, vamos fazer a 20ª no ano que vem, e também um festival de sopros, que é a 14ª versão, e que vai começar no mês de agora de novembro. Inclusive, o coordenador é Harold Emmert, que é americano, e ele é oboísta e coordena já há 13 anos, coordena esse nosso festival de sopros. Então, a gente tem festival de sopros, festival de harpas, e temos também um concurso para jovens músicos, em parceria com a James Madison University, e com isso nós levamos alunos, quer dizer, nós selecionamos alunos de música para cursar mestrado e doutorado nessa universidade, que é uma das mais antigas dos Estados Unidos, James Madison University. E, finalmente, dizer que nós somos patrimônio cultural e material do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Did you understand what I say? Ok. Ok. Obrigado. A gente tem uma história, e lançamos um livro recentemente, Música no Museu 25 anos, uma vida. Porque a cada 5 anos do projeto, a gente tem um livro lançado, aos 5 anos, aos 10 anos, aos 15 anos, e agora, aos 25 anos, um livro que conta a história do projeto. Tá bem? Obrigado. Bem, gente, boa tarde. O meu nome é Gilberto. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando a tarde, experiências. Eu sou um dos fundadores de uma organização chamada Data Lab. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Espero que eu cumpra expectativas de tantos produtores culturais com tanta experiência. A especialidade do Data Lab não é necessariamente a produção cultural como a gente entende, né, historicamente, mas estamos aí, acho que buscando expandir conceitos e práticas. Acho que a gente vai falar disso um pouquinho aqui junto com a minha companheira Anne hoje, tá? Boa tarde, espero que a nossa tarde seja muito divertida. Okay, well, so I'm just going to admit that, well, firstly, that my name is Anne. My name is Anne Torrigiani, and I wanted to say thank you so much for joining us here today and for welcoming me. It's very kind of you. And also to explain that my Portuguese is nothing, very small. So Patrick, my colleague here, has been whispering in my ears some translation.
So I apologize. I'm going to speak in English. Is okay? It's okay? It's okay. So I'm going to try and speak very slowly and very clearly, which is good for me. If I'm not speaking very slowly and very clearly, Patrick, yeah, please, please. And we can stop and chat a little bit. Okay, great. So what am I doing? What am I doing? Okay, so I have called this In Search of New Perspectives on Cultural Value and Policy. If I do that, how's that? So, yeah, it's good, it's good. Because I was really interested to have a conversation here in Brazil with all of you, because I think we need some new solutions and some new perspectives in the UK and in Europe. And I'm very excited about your work here. So that's why I've called it In Search of New Perspectives. So there's a few slides, because I think maybe it's helpful to have the English, even if it's in English, it's helpful to understand a little bit. So bear with me. What I'm going to do is to tell you a little bit about my organization as context, as background. And then I have a few questions, challenges that we're thinking about. Some things I think which are really interesting in the context of Gilberto's work, because he has some of the solutions, I think, as well. So I'm going to share with you what we do and some questions that I have at the moment. I hope that's useful. Okay, so we've done some introductions, hooray. So the Audience Agency, we are an organisation in the UK. We're about 45, 50 people, maybe, including Patrick is our most distant colleague working here in Rio. But we have many colleagues all over the UK, and we work quite a lot internationally as well. We work a lot with very small cultural organizations, sometimes with very big culturalizations, sometimes with funders, sometimes with agencies. But we like to do a big diversity of different kind of work. So we're often in this space between practitioners, organizations, and policy, which is a good place to be. So we are not policymakers ourselves at all, but we work quite closely with policy sometimes, but we also work with very small grassroots organizations too. Right across arts and culture. I love the idea of collaboration. Collaboration is the key at the heart of everything we do. Our origins are as an organization that was helping to share data and intelligence. So it's still the idea that drives us. And that's why I like a big diversity of work and organizations and projects, because it helps us to do that. For me, it's quite important that under one roof, or we say under one roof, all in one organization, we have cultural practitioners, researchers, quantitative researchers, quality researchers, a few statisticians, some analysts, and 3 data scientists also, all together. Because for me, this all is what helps us to be truly people-centered and evidence-led. Oh, don't go to sleep. Everybody stay awake. So, yes, so we really do like data at the Audience Agency, okay? We like data, we like evidence, but we only like it in the service of the people. So we're also very interested in models of cultural democracy, involvement of people and communities in what we do, and we're very committed to trying to ensure that the arts and cultural sector face the changing world with and for their communities. So that's in our mission as an organization. So we like this idea of using the evidence and the data for the people and for greater democracy and inclusion. So that's really, as an organization, what we're all about. So far, so clear? Yes. What do we actually do?
So we have, yes, please. Shout. Yeah. Oh, yeah, of course, yeah. Only this side, sorry. No, don't you? Yeah. Yeah, so actually we have the broadest reading that you can of the cultural sector. So opera companies, museums, big country houses, but also what we call natural heritage, we do a lot of work with street arts. We do a lot of work in creative participation, no organizations involved, voluntary organizations. So for me, the broader the definition, the better our work is, if that makes sense. So we don't say no to anybody, but we're not very good at sport. Sport is kind of like a little bit too far kind of thing, so. Yeah, creative economy. We don't really do gaming. We don't really do graphic design. That would probably be out of scope for us. It's core culture, yeah. As my job as Director of Creative Economy, we have this discussion all the time, every day, actually. And so we focus on os elementos B2C. Não graphic designers, não arquitetos, não. É também com mais frequência filme, mas não até agora jogos. Mas vamos ver com jogos. Nós temos um projeto enorme através da Europa com tecnologia imersiva, com inteligência artificial. Vamos ver. Really, anything that has an audience. I think that's reading books, as well. So we do five things: audience development, impact and evaluation, creative placemaking, digital transformation, and kind of creative economy and policy, which is really Patrick's area. And we have a bunch of tools, which I'm going to talk about, which just very briefly, which kind of help us to do that. They're very long in development, and I'll just mention them briefly as we go through. Might just be useful. Oh goodness, a lot of animations, apologies. So how do we at the Audience Agency capture cultural value? So just the mix of how all of our services together add up to helping us with that. So we have something called, I don't know what that's happening there, but anyway, so we have a couple of tools. One called Audience Spectrum, which is a cultural segmentation. I'll come back to that. We have a toolkit of data analysis tools, which are based on sharing data from nearly 1,000 cultural organizations. This is sharing audience data, not sharing data about personnel or number of events. It's sharing audience data. We have another program, which is a regular survey of the population, the whole country, and we ask people what they think about culture at the moment. So very useful in the pandemic. We had a big cost of living crisis, very useful then, but we also ask people about how they're reacting to TikTok at the moment. Are they doing more of that than they used to? So it's quite dynamic. A very important part of our work also is to carry out action research. So we run quite a lot of funded programs in which organizations are able to share their work in experimentation. So kind of like lab-based work, really. So peer learning, coming together to try to solve problems collaboratively. And finally, we do a lot of just bespoke research with individual organizations, for individual agencies, but we're nearly always using this intelligence that comes from elsewhere. So that's really how the engine of the Audience Agency works. And again, it's kind of useful because I think it is this idea of joining up the information, joining up the data, and joining up, most importantly, the knowledge as distinct from just the data. Okay, so Audience Answers, this is this analytic tool. Basically, we take data from about 1,000 organizations, and I'll show you what we do with it. We put it into a big pot, basically. Okay, got that? But all the data, got that technical term, a big pot there. Okay, so we put all the data into a big pot. So we take
survey data, the same survey, a questionnaire from many organisations. We put it into the pot, so they ask their audiences questions, in the data goes. We put in information from the ticketing system, so direct from the ticketing system of about 500 organisations. We put in some more data about art form. We say this is a dance event, this is a gardening participation event, and we put in some information about where the activity happened. We put in our segmentation types. So we've got this information about what kind of audiences are they based on where they live. We put some mapping in. We mix it all up in the pot. It's a pot with an engine in it. And then at the other side, we come out. So individual organizations, if as an organization you put your data in, you get a nice little dashboard that tells you about your audiences and how they compare with other audiences. And you also get some information, but policymakers can also use the big pot of information. And we use it quite a lot with different policymakers to do that. And we're funded in Scotland and Wales to provide a regular policy service to them using this data. Inside the pot, we also put information about, which we call audience spectrum. And this is our way of describing everybody in the UK based on which house they live in, by one of 10 different categories of likely interest in arts and culture. Not everybody's interested in arts and culture, but you probably have some different interests based on all of our research. And we can tell with a fair degree of accuracy what that looks like. So it's everybody. The segmentation, we split people into groups primarily by their interest in culture, what they say they like to do. As I say, we can look at all, we have a database of all 26 million households in the UK, and we can say that's this kind of attender or not. So we can also then look at the data from one organisation, and we can see what kind of audience does this organisation have or not. We have lots of information about people who regularly engage with cultural institutions, theatres, concert halls, festivals. But we also include information about people who don't frequently engage with those things. In fact, people who never go anywhere near a cultural institution, who perhaps have very rich cultural creative lives, but not in the cultural institutions that we know. And we try to make sure that the tool is helps us specifically to help make arts and culture more relevant, more inclusive, and we talk about those segments in a very ethical way. So we're not using it to exclude people. We're trying to use the segmentation very specifically to include people. There's some academic writing about how segmentation in the arts can be used to exclude. We designed Audience Spectrum to help us to use it to include, the opposite of that. I think there's many better things we can do with it, but that is its intention, and we try to make sure that's what it does. Okay, I think enough of the, I should just tell you as well that we have this very close partnership with, Danny mentioned it, and Daniela mentioned it, with the research centre called the Centre for Cultural Value. Very important to us in our work. So it's an academic research centre. We're not academic researchers. We're very, very applied researchers. These guys are academics, so it's an interesting partnership for us. So it's based at the University of Leeds, and they're all about exploring how we capture cultural value and what we do with it. So it's great for us. It's a kind of very dynamic, interesting partner. I'm an associate director of the centre, so I have, we say, both hats on here today. So we do 5 things really, I think. So we summarise existing evidence, so kind of an observatory idea about what we do. We very specifically develop skills in evaluation, in the practice of understanding and capturing value. We convene discussions around cultural value, a bit like this one. We share policy development, particularly at the moment in local and regional government. So we're very interested in how
notions and research methods of capturing value are impacting on policy, and that's a particular area of work for us. And we also, so far, we're nearly 5 years old, nearly 5. And in that time, I think we have been really successful in building bridges that didn't exist before between academic research, policymakers, and the sector. So I hope that we have slightly improved the conversation about cultural value. But as I'm going to say in a moment, I think we still have quite a long way to go. So, and I just wanted to say finally that with both with the Centre for Cultural Value and the Audience Agency, something that we're very interested in at the moment is around the notion of data and evaluation literacy. So I want to mention it not least because I think it's so important in Gilberto's work, and but it's also at the core really of what we're campaigning for and where we're supporting the sector. So if you go for this idea, we have this sort of model around the difference between a competency, a capability, and literacy, and we've used this model a lot thinking about digital literacy. It's kind of a nice useful, but it works really well for thinking about data, and it works really well for thinking about evaluation. And the point really is that the difference is that a competency is when you have the skills to do a spreadsheet analysis. You know, I can do a pivot table statistically. That's a competence. A capability, much more about saying, well, I know that I'm going to need some spreadsheets. I'm going to need somebody who knows how to do statistical analysis, and I'm going to make sure that operationally that is all happening at the right time in the right way. That's a capability. And the literacy is, well, what do we do with all of this stuff? What does it mean? And how should I be using it in the strategy of my organization, or in the strategy in our policies and so on? So for me, I don't think we need a sector of tiny cultural organizations who all know how to do statistics and spreadsheets, but I think we do need people who are very literate in how to use data, who is telling the story of value, and how are they involved in it. So we're doing quite a lot of work at thinking, how do we support data literacy? We do some training and stuff in the other areas for specialists, but we're particularly interested in the literacy question. And so we're working at the moment on on this peer learning program, a kind of fellowships, inviting cultural leaders to get together and share their work and to really build their confidence, to do research, do the action research together. One person tries something a bit out there for everybody else and they share the knowledge. Yeah, so far so good. So I just wanted to mention that because it's a bit relevant to what I'm about to say now. So that's us. I'm not going to, if you've got any questions about the Audience Agency, please feel free to ask us, or about the Centre for Cultural Value. Hopefully, if you don't have to run away or afterwards, feel free. But I'm just going to come on to my point, really, which is, I need a few definitions. So let's just come on to, what do we mean by cultural value? Daniele, I think you said in your introduction that you like this definition of cultural value, I think, from the Centre for Cultural Value. Me too. So we wrote this very early on when we were thinking about what is the Centre for Cultural Value for. We said, we know that everyone values culture in some shape or form, but capturing and articulating its value remains very difficult, and the ways of doing it are often argued about. So we set up the centre to explore how different cultural activities create value, for whom, and in which conditions and contexts. So you can see, in a way, we're deliberately avoiding making a definition of cultural value here. What we're saying is it's pluralistic, it is relativist, it is all about different people and how they view cultural value. I think we can probably safely say that cultural policy at the moment in the UK and Europe does not recognise this concept of cultural value. So I'm interested in how we get there, that this notion of cultural value is much closer to how we think about policy. So I guess, broadly speaking, if we wanted to come up with some sort of a definition, we might say that cultural value is kind of like a mix of so-called instrumental value plus intrinsic value. And what I would think about the interplay between those things, it is multidimensional. And that, of course, is the challenge that we have, that it's really hard to make a case for only one kind of cultural value when you're looking at a particular kind of cultural activity. So this mix of the economic, and I think economic value and the arts, increasingly we think about economic value being
very specifically sustainable growth, you know, the idea that they are good jobs, that it's regenerative, it's low impact and so on. So I think, you know, there's an increasing body of thinking that when we talk about economic growth, we mean the sustainable kind. Two kinds of social value, I think. More and more when we're kind of designing research programs, we think about social value from the individual perspective and from the collective perspective. So, you know, it's this personal well-being, health, engagement, sanity, you know, all those things around well-being, personal. But then we also think about social impacts in terms of effective communities, societies that can talk to each other, questions of sort of collective identity, perhaps in that second idea. And then I think really coming up from behind, very big conversation about environmental value, that the cultural sector has a huge job to play in terms of helping the world tackle climate change. Where do we have the discussions and the debates? Where do we imagine the new ideas? We have something important to contribute there. So multidimensional. Does this look at, when we talk about, does this look like what you mean by valor cultural? No? Yes? Yes. Yeah. So, and it's, yeah. Cool. And what do we mean by cultural policy? Patrick, you can argue with me a bit if you like. Have you seen this one? I don't know if Patrick and I would slightly disagree about what we mean by cultural policy. So there you go, also contested. So, decisions made by politicians or the public sector about culture. It could be national, it could be regional, it could be local. I think it also includes funding strategies. And thank you to our colleague who said, it's not only funding strategies. What else can we do? What else can policy be? What are the other levers of policy? So other strategic interventions of public administration that affect those sectors. And for me, and this is an important point, it is about the professional arts and culture, but it is also about participatory arts and culture, which is not led or run by professionals. I think that also importantly needs to be part of our idea about what culture policy. Nothing, so anything missing? Would you add anything to that or take anything away? Eu posso fazer a palavra em inglês para ela? Qualquer... Não. Então, a minha dúvida isso a instituição de vocês é uma instituição independente, correto? Que gera esse tipo de pesquisa. Como funciona a interação com os governos? Porque uma coisa é você fazer os dados... Because it seems, at least by your presentation, that you're an independent company, correct? And you do your and you do your studies and you collect your data and then you send recommendations to governments, perhaps via the studies. Why don't you work with the public sector so that you look at the data in the same way? Or do you have some kind of... Não trabalhar com, mas trabalhar em conjunto com. Era a minha dúvida. Yeah. So we do, and actually quite a lot of our work will be funded by or commissioned by the government or by a local authority as well. So we might, you know, the London. So it just depends. I mean, in an ideal world, we would have one system. But you know, that's not how the project funding works. You know, the moment. So Scotland, we're funded for 4 years. In Wales, we're funded for 3 years. In England, where they stopped funding it last year, maybe they fund it again soon. So you know, so it's always this. We have to. In my head, I had a big map of how all the data fits together, and we have to just kind of see the opportunities to keep the whole map going. My question was just because we have one very interesting issue in Brazil and I think in other countries where we don't have one set of parameters when we look at data. You have different institutions looking at different sets of information, right?
So, I mean, if my question was whether you define those parameters as a unique parameter that everybody looks at the same way, or if you work separately. Fantastic and pertinent question. Sorry, I'm going to come back to it. Shall I just do that one first? Okay. No, well, indeed. And I think in a way, as an independent broker in between, we have tried really hard to align different reporting mechanisms. So we have had quite a lot of success. So for example, that audience spectrum where we're able to say, a way of thinking about audiences, who's engaged in it. So that's used by a lot of organizations, a lot of local authorities, and so on. And we've had things like we've aligned the age groups, and then suddenly, because we're doing our best negotiating project by project, somebody somewhere else will go, oh, we decided to change them. You're like, why did you decide to change? Anyway, so it's a 2 steps forward, 1 step back process, I would say. So, but certainly, we tend to be quite involved with those conversations. It's the best we can do. Patrick's been very involved with some definition projects. Do you want to comment on it? Don't go too deep. Nós padronizamos os dados, também as padrões semânticas. Mas o nosso status como ONG, como independente, ninguém pode comprar a nossa opinião. Mas eles podem comprar os dados, eles podem contratar os nossos serviços, mas ninguém pode comprar o nosso ponto de vista. Mas literalmente é assim, nós estamos aqui como governo, aqui com prefeituras, aqui como setor, aqui com a sociedade civil, tentando juntar, trying to join everything up. Sim. Na área de audiência, por isso que eu juntei com a 6 anos atrás. Por isso, porque ela já conseguiu várias padronizações, processos de padronizar. Mas eu sou co-diretor desse projeto de criar o observatório para fazer todas as ligações em todas as outras partes da sociedade. It'll be a long journey, but yeah. Can I do Christina and then it's okay? Ela falou que são dados, é a fonte dos dados que ela utiliza, né? Então ali tem uma série de dados que tem desde pesquisa de públicos, dados de bilheteria, dados de, ela falou que eu me engano, acho que eram mais de 500 instituições que são a fonte desses dados. Esses dados são publicizáveis? Como ela consegue esses dados? Que eu acredito que deve ter instituições públicas, privadas, o que a gente chama no Brasil de terceiro setor. Da onde vem? Então me interessa também essa base de dados. How do we get everyone to use? Why is everyone giving us the data? That is a really good question, and it's the question I'm most often asked when I'm working internationally, talking about this project. But actually, it was very slow in the beginning, but quite soon we had some quick wins to show people how much more powerful their own data was if they could see it in the context of the other data. So when you can see the benchmarks, you can see the big map. Where am I in the big map? Where are we in the league table? How does my audience compare with theirs? So we had to show people the value of sharing their data, and then gradually. So it took us far longer than it needed to. So I'm very keen, if you're ever thinking of doing it, please ask us, because we have some tips and hacks about how to do it. But now I think the game is won. People really do understand the value of it. And most importantly, we are not a government agency. So we are an independent body. We're non-profit. So people trust us in the sector. So we have a very high trust rating among our users for that work. O nível de confiança no ONG foi muito alto,
por isso, também eu tenho conversas com as empresas de bilheteria, eles confiam em nós para não roubar os dados deles. É só utilizar como nós prometemos de utilizar. Nós temos 80% do mercado. Nós temos 80% do mercado desses dados porque eles confiam em nós. Mas você tem que construir essa confiança. Ela gastou 10 anos para confiar, para ter isso. You 10 years. But we could do it quicker now, that's why I say. Não, eu só queria comentar que, assim, que é um cenário muito diferente do nosso, né? A gente aqui tem 3 níveis de governo, não é? O federal, que tem equipamentos culturais, museus, o que for, o estadual e o municipal, enfim, cada cidade. Então, assim, é uma situação muito mais sofisticada. Você ter uma agência que trace uma temperatura, um termômetro da audiência, já é assim um grau de sofisticação, e sempre lembrando que você tem o Reino Unido, no caso mais especificamente a Inglaterra, porque Arts Council England, ela não é exatamente o Reino Unido inteiro, né? Não é funded by tudo, que é muito menor em proporção se você comparar com o Brasil continental como nós temos, né? Então, assim, nós não temos, para começo de conversa, foi até interessante te ouvir, do Data Lab, porque a gente não tem uma agência com esse perfil aqui. A gente não tem dados nenhum da cultura, da indústria criativa. A gente acha que tem. Alguns estudos existem, Firjan foi uma pioneira nisso, mas assim é muito interessante olhar o quanto a informação e a data, no caso, está valorizada, né? Coisa que aqui a gente tem muita dificuldade de ter. Então, é só uma lembrança, assim, é muito difícil comparar, né? Não é um dinheiro que sai do governo, assim, diretamente, né? Então, é um pouco só essa ilustração que eu quis trazer. I think, so I understood you say, so basically, in a way, because of the policy framework, it's easier. But I think it is still. It's quite difficult as well because they change. You know, there's no longevity about some of the policy frameworks. It moves around, so I do think that sometimes starting small may be the answer. You know, starting with a small group of organisations that know what they want to do together is actually maybe the future. So I think there are some conditions here, maybe in Brazil, where it might be easier in some ways, kind of thing. I mean, different. You know, and I don't know anything like as much as you do either. So kind of, But the Brazilian, os dados de financiamento de projetos aqui é muito melhor, muito. Financiamento, sim. Desculpa. No Ministério da Cultura, no governo federal, nós temos uma ferramenta, é um site, que é um software chamado Mapa da Cultura, né? Nessa plataforma, existem 2 formas de cadastro, né? Existe o cadastro que os gestores públicos de cultura, os governos, né, seja municipal, estadual, federal, cadastram os equipamentos, agentes culturais, artistas, pontos de cultura, projetos, fazedores de cultura. E existe também o autocadastro. Então, as ONGs, os agentes, os espaços, os projetos, os pontos de cultura, os pontos de memória, eles podem se autocadastrar. Tudo isso é espalhado no mapa do Brasil, apontando onde estão, né, todos os fazedores, equipamentos, tudo que a gente tem. E o mapa é uma ferramenta que foi renovada esse ano para ele eliminar o ruído e a gente não ter duplicidade de dados, para a gente fazer um filtro melhor, um tratamento melhor desses dados. E agora nós estamos indo para uma segunda etapa, que é transformar num app em que a gente tenha georreferenciamento. Então, que, de fato, quando o cadastro seja feito, seja apontado que lugar geográfico, de fato, aquele
agente cultural. Então, de um lado, no governo federal, a gente produz esses dados de oferta, né, de serviços, equipamentos, artistas e agentes. E do outro, para implementar os comitês de cultura, a gente desenvolveu um índice chamado Índice Territorial dos Comitês de Cultura. Nesse índice, a gente cruzou 22 indicadores, mais um 23º, que é o índice de Gini, em 5 dimensões, para apontar no mapa do Brasil. Então, são indicadores em múltiplas dimensões, né, nacionais e internacionais, de urbanização, de segurança pública, de saneamento, de saúde, de acesso a equipamentos de educação, de acesso às artes e a equipamentos de cultura, desenvolvimento humano, renda, desigualdade, enfim. Nós juntamos 22 indicadores para nós, cruzando esse dado, apontarmos onde havia mais carência de política cultural. Então, eu entendo muito interessante essa coleta de dados, porque vocês estão colhendo dados de demanda, né, por ações culturais, por cultura, por oferta de cultura. Nós temos uma coleta de dados de oferta, que é o mapa da cultura, e nós temos agora uma coleta de dados de carência de política cultural, que é o ITCC, o Índice Territorial de Comitês de Cultura. E aí, nesse sentido, vocês vêm com um terceiro braço que é interessante para a gente até pensar, né, em criar esse terceiro braço de apanhado, né, de organização de dados de demanda por cultura. Bem interessante. É bom falar, né, que nós temos dados e a nossa plataforma é boa, e convidar todo mundo a conhecer, né, até para poder criticar e construir algo que se conhece, né, construir junto. Mapa da Cultura. O site do MINC, no Instagram do MINC, no Google, Mapa da Cultura. Eu queria complementar tudo isso, é que a Fundação Getúlio Vargas tem estudos muito, quer dizer, muito atualizados da economia criativa em relação à cultura. Então, ele dimensiona os valores oriundos da atividade cultural. Então, existe isso no Brasil, existe isso agora complementando com o que ela disse em relação ao Ministério da Cultura. Quer dizer, a gente tem muitas informações. O nosso projeto, por exemplo, que não consegue chegar ao final do que vocês estão falando, que nos interessa, nós temos um público de 1 milhão de pessoas catalogado, quer dizer, 27 anos. E nós temos um perfil do público por idade, profissão, bairro, meio de transporte. E a gente faz pesquisa no nosso público durante os concertos e que gera para nós um banco de dados. Então, you have a research, no, just for us. But I know how to do that, but I don't know how I can have value of this research that you made. But maybe I can complement with your information that you received now. So just for the thing. So I think that's right. I think one of the problems for us is that we don't have good data on the map or the venues, or we don't have that. We're just starting now to try to get a really good data set. That's what I meant in Brazil. I think you have other things, right? So, I mean, the audience data is quite difficult to get, but as we know, not that difficult. And I think that's also true that the other organizations are holding lots of data. I think you need to give people an opportunity to organize themselves in a way, just agree, agree the age groups that you're going to collect data about, and then it becomes much more possible. So I think that's right. And I think in a way, because you have very good open data protocols and good, here in Brazil, very good, right? So that makes that you can go fast through some of these things. So in a way, I'm not, I like some of the things we've done, and I'm really frustrated about the things that we haven't done. So it's it's really a conversation. So I'd like to see the map. Very good. I'm gonna look. No. So we are on one side, even though we perhaps haven't organized all the sectors, we do have centralized federal information, which is really good. So
Now, IBGE, which is our, it's a Statistic Geographic Institute for the federal government, has a lot of data. And for you to have a business in Brazil, you have to have a permit and you have to have a number, and that's a federal number. So you are able to extract very good and accurate information. It's a little more difficult to decide how that information is segregated, which is basically how I started that question. So for example, the aspects that I said in the beginning of my talk, tourism and culture. The workers for tourism and for culture in the event sector, for example, work under both sectors. So you have one federal number for events, and you have a lot of other federal numbers for culture and for tourism. How do you aggregate that data, right? So these are the discussions that I imagine that you had to have, because the data itself, it's like in any country, really, you have that, right? I really want to hear from Gilberto, because I think he knows a lot about this, but that for me is what data literacy is. That's the difference between actually we have data, it's well organized. It's the data literacy to understand why. Don't keep changing the age groups, please. What do we, do we think it's about tourism, about culture? Do we, how do we just organize that, the hierarchy in our own thinking? We have to collaborate and we have to be data literate. And I think that's, really I'm arguing for this idea of data literacy, understanding the power of data to make change and then doing that. And I think that is the most difficult bit, so I'm with you. I'm completely with you on the, yeah. I'm going to say, so I'm going to just move on very quickly and just say, okay, so I'm just going to put my last argument, and then I'm going to move to the idea that actually Gilberto does have some interesting things. So why new perspectives? So we do have some really interesting, we do have well-organized, transparent cultural policy in the UK, it has to be said. And it very clearly links to a lot of aspirations for that policy. But I will also say that it is based on quite a narrow view of cultural value and potential. It's evidence-based in as much as people in the policy sector tend to use evidence to prove a decision that they've already half made. So they use the data to say, this idea is great. And we have a very particular example of that for you. So all of that policy tends to be using evidence to drive a kind of top-down, expert-led, quite neoliberal idea of what cultural value is. So at the moment, we're using the evidence in a slightly misused, in a kind of misuse, if you like, slightly abusing it. So we don't recognize that cultural producers are the agents of policy often. Lots of small organizations are the people that actually have to deliver. They're delivering it to beneficiaries who aren't in the conversation either, audiences, participants who are not there. As a result of our well-organized policies in the UK, small organizations are required to deliver on this huge range of expectations. Everybody has to do all of it. So they're really under the burden of these policy related regulations. And what that leads to is a kind of homogenous one way of doing things a little bit that I think is not necessarily good for innovation or creativity. So there's more to be said about this, but I'm going to go a little bit quicker. So as I say, the other thing is, so no room for cultural policy, no room for cultural producers, everybody that makes art and culture, to be involved, and no room for the public to be involved in how we make policy. So we have this rather old school, almost colonial way of making policy, essentially. So we're looking to you to think of another way of doing it for the reasons we think there are so many amazing, I've just been in Chile, so many interesting different ways of thinking about doing things, which I'm going to think you all probably know about, so I won't go on about it, but I think different funding strategies and so on is really important. So here are some questions I want to just end on. The big question for me is, how might we develop more enlightened policy to enrich places, lives and society through culture? So that's the big and obvious question, isn't it? But I would also say, how might we form a new contract for cultural policy and new drivers which encourage innovation, specifically by empowering cultural producers and the public to be involved in that in some way. So when I think about evidence-based, I think we need to move away from evidence as proof of a decision already made.
We need to develop our understanding of cultural value and its multidimensional nature. We need policy making in which data is used as an inspiration, not as proof. I have got some examples, but I'm going to talk about those later. And we need a much more collaborative approach to the way we interpret that data. So we need to work together in a deliberative decision-making process with cultural producers and the public, in my view, if we're going to get really modern, inclusive cultural democracy. So we need to help the cultural sector to do that. We need interoperable data sets where we can all see what is going on, so we can see what the data actually says in exactly the ways we've just been talking about. We need that data to be good, we need it to be centralized, and we need it to be accessible. We need it to be mixed method. We need not just quantitative data, but really shit-hot qualitative data as well, and to be able to triangulate between the quantitative and the qualitative. We need to acknowledge that the data isn't always there, and there are gaps in our knowledge, and not to be stupid about what they mean. And we need massive amounts of data literacy in policy, but for all three of those people. So that's really my question to you, because I think you guys are probably closer to doing that than we are, and I want to know how you do it. So talking of these things, I'm going to leave those with you for later. So I'm going to hand over, because this is my handing over point to Gilberto, because my last how might we design question is, how might we involve communities and citizens, especially those furthest from power and privilege, in governance and shaping policy? So you've got the answers, right? Good. Obrigado. Obrigado, Anne. Muito bom te ouvir. Sempre bom ouvir outras experiências, não é mesmo? E poder discutir e tal. Bom, como eu falei, Patrick e Dani fizeram aí um experimento ousado de colocar nós juntos aqui nesse encontro. Então, vou tentar dar conta de uma anedota, de uma história, na verdade, um pouco sobre a minha trajetória e como que eu chego num lugar que possa dar conta de tentar responder essas perguntas que a Anne traz. Vocês estão sentados distantes, mas eu mais cedo tive a oportunidade de falar tudo que eu vou falar aqui para a Anne, então acho que ela já sabe o que eu vou dizer, certo? Mas se você precisar... Não, agora não, daqui a pouco eu falo. Então é o seguinte, a Dani fez uma digressão ali a 2016, e eu vou voltar um pouquinho antes, que foi quando eu me envolvi pela primeira vez numa pesquisa de dados sobre produção cultural no Brasil, e que aconteceu em 2013, 2014, a gente lançou uma pesquisa realizada por uma organização chamada Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, onde nós mobilizamos 100 jovens moradores de 6 favelas da cidade para produzir indicadores sobre práticas culturais e hábitos culturais na cidade. Nós entrevistamos 2.000 pessoas, o que é um número estatisticamente considerável, e a gente produziu uma série de indicadores sobre o que estava sendo produzido nas favelas naquela época, que parece uma outra geração, né? 10 anos atrás, com a aceleração da nossa vida. Ali, a gente descobriu uma série de coisas muito interessantes que a gente pode discutir depois sobre o valor da cultura, e uma dessas coisas tinha a ver com o fato de que hoje, acho que está superado, mas de que os dados oficiais de cultura, os que a gente tinha naquela época, eu estou falando de 2014, quando o Mapas de Cultura estava sendo formulado, lançado, e, obviamente, eu estou falando de um contexto de cultura viva, de um Ministério da Cultura fomentando a digitalização dos processos da cultura, né? Mas a gente descobriu coisas do tipo, os dados oficiais dizem que não existia cinema no Complexo do Alemão, por exemplo. E, de fato, não tem nenhum Cinemark ou nenhum Severiano Ribeiro no Complexo do Alemão. Mas tinham mais de 15 cineclubes ativos no Complexo do Alemão. Então tinha cinema no Complexo do Alemão, essa pesquisa dizia isso. Não tinham teatros com palco italiano em Manguinhos, por exemplo. Mas tinham mais de 10 coletivos que ensaiavam peças de teatro a partir
autores diversos da história do teatro e novos surgindo ali naquela comunidade em 2014. Tinha teatro em Manguinhos. Isso foi um processo muito interessante para dar conta de desfazer certezas sobre o valor cultural naquela época. Mas uma coisa me chamou mais atenção. Eu era um jovem desse projeto nessa época. Uma coisa me chamou atenção. Esses 100 jovens eram os atores que buscavam o dado, que perguntavam nas suas territorialidades, nas suas comunidades, sobre o que estava acontecendo ali. E então tinha um nível de participação cívica e cidadã, de certa forma, nesse processo de formulação, ou pelo menos de coleta do dado. Mas depois que o dado era coletado, uma equipe de especialistas do Observatório de Favelas, que é uma organização reconhecidíssima e muito incrível do meu ponto de vista, analisaram esses dados, formularam indicadores, políticas a partir desses dados e publicaram essas informações numa publicação. Só que eu, jovem nessa época, mais do que hoje, me incomodava com o fato de que esses dados precisavam ser analisados também por esses jovens. De algum jeito, a gente precisava dar conta de não só coletar os dados, mas de fazer com que eles servissem a nós mesmos a partir das nossas próprias perspectivas de análise daquelas informações. E aí, em 2016, outra coisa que me incomodava era o fato de que esses dados virassem sempre domínio privado. E isso é uma coisa que a gente pode conversar sobre os dados que o senhor está produzindo, porque são dados valiosos, não só para a sua organização, mas talvez para produzir políticas efetivas e melhores de cultura, se eles fossem mais públicos. E eu sei que existem 1000 desafios para isso. Olha aí, ó, que ótimo. Então eu tinha uma dificuldade de transformar esses dados em digitalizados, públicos, abertos, livres, para qualquer um poder usar como quiser. E aí, em 2016, lá no Observatório de Favelas mesmo, a gente fundou um laboratório chamado Data Lab. A intenção era fazer com que esses mesmos jovens que estavam só coletando os dados pudessem também analisar os dados, entender como funcionava a ciência dos dados e produzir ferramentas de produção até, isso veio alguns anos depois, dos próprios dados primários, a partir de questionamentos que eles tivessem, sejam eles quais fossem. Claro que isso era um desafio, eu sou das humanas, acredito que todos nós aqui somos sujeitos da cultura, e que vem assim um Excel na frente e já fica meio assustado, mas a gente precisava encontrar pessoas que fossem como a gente e que soubessem fazer o trabalho da ciência de dados, que é um trabalho diferente daquele feito historicamente pelos cientistas de dados formados historicamente no Brasil, que tem cor, que tem gênero, que tem classe social. Então a gente foi atrás, nesse primeiro ano, que era 2016, 2017, de sujeitos forjados nas periferias, mas também forjados na ciência de dados. E isso era um desafio. Mas eles existiam. E a gente trouxe essas pessoas para poder entender o universo dos dados, esse universo dos indicadores, a partir de outra perspectiva. Porque a maioria dos relatórios oficiais de pesquisa, dos dados que a gente considera oficiais, e que hoje a gente diz que são governamentais, eles tinham uma dificuldade grande de fazer coisas simples, como cruzar gênero e raça, por exemplo. O que parece hoje simples, certo? Os relatórios que a gente usa para construir política pública, para construir as nossas ideias de mundo, as nossas pesquisas na universidade, não cruzavam gênero e raça. E a gente não entendia por quê. E, obviamente, os relatórios não cruzavam gênero e raça porque quem produzia os relatórios eram homens brancos, horas bolas. E aí a gente foi crescendo esse laboratório. E em 2017, a gente disse, e se a gente produzir a gente mesmo os nossos dados? Sobre coisas que a gente
não vê nos bancos de dados oficiais públicas? Aí a gente começou a disputar um conceito chamado geração cidadã de dados. A gente se distanciou um pouco da cultura. Eu pedi desculpa à minha companheira Anne. Porque os problemas são tantos na favela que a cultura, assim, entendida dessa forma, foi ficando um pouquinho de lado e a gente foi entendendo que a gente precisava produzir dados sobre saneamento básico. Porque os dados oficiais dizem que mais de 90% do lixo do Rio de Janeiro é coletado de forma segura e saudável. E basta, eu não sei aqui quem já andou numa favela, minha companheira certamente sabe disso, basta caminhar 10 minutos para entender que esse dado não faz sentido. Tem alguma coisinha errada no método de formulação da coleta dos dados ou da análise dos dados. O que aconteceu? E a gente foi entender que existiam várias camadas complexas de produção de dados mesmo, e que é difícil mesmo produzir dados de um país tão gigantesco. Quem falou disso? Você. É muito complexo, é muito difícil. O que a gente está tentando fazer hoje é construir uma metodologia replicável que ajude os estados, os governos municipais, estaduais, a produzirem ou a analisarem dados de forma mais segregada, de forma mais coletivizada, de forma mais complexa. Porque não é possível dar conta de um país continental com um só IBGE, que estava posto em perigo há anos atrás, há poucos anos atrás, né? A minha pergunta é como a gente vai dar conta de produzir novos indicadores sobre a cultura ou sobre o saneamento básico do nosso país, enquanto a gente não resolver o problema das assimetrias de poder. Porque, para mim, a questão está colocada. A gente é capaz de produzir mapas de cultura. A gente é capaz de produzir dados de qualidade. A companheira citou IBGE e uma série de outros dados secundários capazes de formular políticas, de entender um país continental como o nosso. A gente faz pesquisa como ninguém. O problema é que a gente não está dando conta de considerar quem está vivendo a violação dos direitos mais básicos no país, que é uma maioria avassaladora. A minha hipótese, para a pergunta da Anne, é de que a gente precisa ceder um pouco mais de lugar para outros pensamentos. Na universidade vão chamar de outras ontologias, né? Outras ideias de mundo, outras possibilidades de pensar as metodologias de coleta, de análise, de cruzamento dos dados secundários e também de visualização dos dados. Porque ninguém aguenta mais ver gráfico de pizza e tabelas com números que não dizem nada para a gente. A gente estava... Boa, Ana. A gente estava... É isso. Nada que a gente tem produzido hoje tem sido feito de forma... Como é que fala isso em inglês? Ensimesmada. Sozinha. Fechada. E aí, isso é importante, porque essas bases, essas novas bases de dados que a gente tem produzido, elas não pretendem confrontar os dados públicos. Elas pretendem se tornar oficiais, tanto quanto os dados públicos, que a gente chama de oficiais, ou os dados governamentais, e colaborar com a produção de políticas mais efetivas. Porque a gente construiu metodologias eficazes, baseadas na ciência, essa ciência que a gente considera ainda eficaz, o que é um problema ainda, mas calma, né? E no ano passado, a gente foi para Brasília, porque tinha um incômodo muito grande, isso tem a ver com valor cultural, e tem a ver com quem decide sobre o que é valor e o que é cultura, que era o fato das favelas serem consideradas nas bases de dados como aglomerados subnormais. Isso era um problema para as pessoas que vivem na favela e que estão disputando identidade política todos os dias na sua vida. Ser considerado um aglomerado subnormal, quando você é mais de 20% da cidade do Rio de Janeiro, que é o que são as favelas, é uma assinte, uma afronta científica, metodológica,
política e ideológica, porque está tudo junto. Mas a gente foi para lá, a gente, o Datalab, e uma série de movimentos sociais organizados em torno desse tema, que é da produção de informações de qualidade sobre as favelas e as periferias, para transformar isso lá na base, que é quem produz o censo, que é quem produz os dados sobre as favelas e sobre a nossa população. E a gente conquistou a mudança de uma categoria científica de informação, de dados. No próximo censo, a gente não vai ter aglomerados subnormais no Brasil, mas a gente vai ter comunidades e favelas. Isso foi uma conquista muito importante, e eu acho que é uma conquista que vem de um novo movimento social que precisa ser considerado nos movimentos da cultura, que é o movimento dos dados, da produção de informação e do poder que isso tem para transformar as políticas de cultura, mas também as políticas de saúde, de educação, de saneamento ou de urbanidade, seja lá quais forem as políticas, porque elas são definidas e decididas a partir da produção de dados, certo? Esse era o papo que eu queria dar. Eu não sei se ele ajuda no nosso debate sobre a cultura, sobre a produção de informações. Eu queria passar um vídeo de 1 minuto para fazer minha propaganda aqui da minha ONG, que está ali, entendeu? Suando para conseguir apoio e financiamento. Vamos fazer coisas juntos. A gente está muito interessado em trabalhar, em voltar para esse lugar da cultura, da produção cultural, artística, porque, de fato, como eu disse, os problemas são muitos. Mas a cultura é capaz de resolver eles, eu concordo com vocês, porque eu sei que vocês sabem disso também. Então, vamos olhar esse vídeo, mas já queria agradecer a minha presença e a convite aí de vocês. A maioria das pesquisas tenta descobrir o que todo mundo faz, o que todo mundo pensa, o que todo mundo sabe. Mas você não é todo mundo. Se você é negro, LGBTQIA+, ou moradora do Complexo da Maré, por exemplo, sua realidade não reflete o que as grandes pesquisas apontam. Para provar isso, é só olhar pela janela. Mas os outros só sabem disso porque tem quem pesquise você. O Datalab é uma organização focada na geração cidadã de dados sobre mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, moradores de favela, enfim, quem importa. Juntando esses dados, a gente consegue responder perguntas que pesquisa nenhuma fez, mas que com certeza você já deve ter se perguntado. Tipo, por que até hoje não tem saneamento básico onde eu moro? Ou será que a água da torneira do rico é igual a minha? Entendendo melhor quem você é e em que ponto você está, fica mais fácil saber quais são as mudanças mais importantes para a sua comunidade e como lutar por elas. Datalab, dados sobre quem importa. Você. É isso, obrigado, gente. Gilberto, obrigada pela exposição e eu queria muito que a gente pudesse aproximar toda essa expertise de vocês com o trabalho que o Instituto Federal do Rio de Janeiro vai fazer agora, o IFRJ, para formar os agentes territoriais de cultura. Por quê? Os agentes territoriais de cultura são pessoas físicas, na maioria jovens. Nós fizemos um edital, dentro da plataforma Mapas dá para fazer edital. E aí nós fizemos um edital em que a gente aplicou uma interseccionalidade reversa. Então, se a pessoa era mulher, ela tinha ponto a mais, PCD, negra, trans, jovem, né, quilombola, indígena. E se ela era uma mulher, trans, negra, PCD, ela tinha toda essa pontuação a mais. E aí a gente conseguiu, né, também dar uma diversidade e selecionar agentes que são pessoas do território. E aí, um dos papéis que os agentes territoriais de cultura vão ter é produzir dados. Mas é produzir dados a partir de uma cartografia sensível, que é mais ou menos isso que você está dizendo, que é estar ali no território, a partir da experiência. E a forma como eles vão entregar esses dados para o Ministério da Cultura é como eles quiserem. Pode ser um poema, um cordel, uma música, fotografia, um vídeo, né? E aí, né, claro que a gente tem uma metodologia depois aplicada sobre a compilação e o tratamento desses dados, mas eu acho que a experiência do Datalab e o que vocês já fizeram
pode ajudar o pessoal do IFRJ a depurar melhor isso, né, para que a gente possa desenvolver isso na formação dos agentes. E também, então, vamos estabelecer contato, mas também estou aqui para, né, contar para vocês o que o Ministério está fazendo, né, para vocês verem que a gente está realmente, né, empenhado em fazer diferente, em pensar diferente, pelo menos no Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que tem os agentes territoriais como uma das estratégias e as OSCs, com parceria Miroski, como uma outra estratégia. Mas obrigada. Gilberto, eu amei a sua apresentação, de verdade, achei o máximo. E eu vou te falar por quê. Eu estou em 2 conselhos na Associação Comercial. Um deles é o da Cultura com o Sérgio, outro é o Conselho das Comunidades e das Favelas, que é um conselho novo que acontece, tem um ano e meio mais ou menos. E nós atuamos em 2 frentes. Muita parte de sustentabilidade ESG, que muitos empreendedores das favelas trabalham com isso, mas também empreendedoras mulheres que trabalham com artesanato e, além disso, o setor de carnaval, né, de produção. E um dos nossos projetos seria fazer um levantamento de todas as empresas que são oriundas de comunidades e favelas. Eu não consegui esse dado em lugar nenhum. Não existe um mapeamento, primeiro pelo alto nível de informalidade, ou seja, você precisa identificar essas empresas de uma forma que não é pelo CNPJ ou pelo CNAE, e a dificuldade, a gente até falou com o Observatório das Favelas para ver se eles teriam algum tipo de pesquisa básica sobre isso, e não tem. Isso estaria dentro do escopo do trabalho de vocês, fazer um levantamento desse ambiente, ambiente de negócios das favelas, para você ter maior visibilidade dos dados de quantas empresas são de lá? É uma pergunta. Só realmente complementando o questionamento, na execução da Política Nacional Aldir Blanc, quando a gente foi começar a pensar nas execuções, a gente se deparou com uma obrigatoriedade da lei, que é a execução de 20% do recurso em territórios periféricos e rurais, e a gente começou a entender e identificar isso no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente se deparou com um grande problema. No município do Rio é muito fácil. Você tem tudo zoneado, tudo mapeado, tudo muito bem identificado. O interior, você não encontra nada. Inclusive, você encontra um processo de invisibilização. O interior, por vezes, não quer mostrar que a cidade dele possui esse tipo. Então, a gente tem uma barreira também em muitos locais de favela e de periféricas no estado do Rio de Janeiro, em que elas nem aparecem. Em alguns, a gente vai conseguir até fazer esse mapeamento das empresas. Só que em boa parte do estado, você não vai conseguir pegar esse dado, porque você não vai saber onde começa, onde termina aquele território em certos municípios. E eu acho que em alguns municípios do estado do Rio, a gente está conseguindo visualizar um processo de início de favelização em muitos deles. E que, caso essa pesquisa seja feita agora, consegue fazer uma preventiva para que não chegue a ponto em que em outros lugares chegaram. Principalmente na questão de saneamento básico, e de se entender o seu valor cultural também, de não buscar se inviabilizar, sabe? De valorizar a sua cultura. Eu gostaria de comentar sobre uma coisa que eu achei muito interessante que você falou em relação à cultura. E quando você até mencionou, tipo, eu me afastei um pouco da cultura para tratar de outras áreas. Tem um estudioso peruano, Vitor Witt, que ele fala sobre isso e eu acho muito interessante como nós, gestores de culturas, podemos prestar atenção nisso, que a gente, às vezes, usa a cultura muito como algo específico das artes, como cultura, museu, e, enfim, coisas relacionadas ao âmbito artístico. Mas cultura é tudo. Cultura é rotina.
porque ele no texto em si fala sobre a questão da corrupção e como cultura é ligada à corrupção e como ligada a tudo. Então, assim, quando a gente, até o ponto que ela trouxe também de gerar, né, gestores da cultura, eu faço produção cultural na UF, eu amo meu curso, sou apaixonada, mas assim, eu acho que tem a pluralidade mesmo de pessoas que não são formadas em produção cultural trabalhar na área, tá tudo bem, mas é importante você ter gestores que entendam isso, que estejam nessa área, para você começar a ter novas perspectivas, sabe? E você também começar a se questionar sobre outras coisas que é exatamente o que aconteceu com você, sabe? Você começa a se questionar, você começa, pô, mas isso aqui, ninguém tá falando sobre isso. E se... Então, enfim, era só um comentário mesmo, mas amei sua apresentação também, achei super interessante. Parabéns. Bom, demais, gente. Obrigado pelas contribuições. Eu acho que estamos junto aqui, com certeza vamos fazer isso acontecer. Tem a cara do Datalab fazer isso, né? Que é ir para os espaços, formação, processos formativos e tudo mais. Tem tudo a ver, vamos falar disso. Então, esse tipo de questão é muito importante para a gente, porque o Datalab não começou como um instituto de pesquisa e nem tem essa vocação. Ou não tinha, né? Uma vocação para ser um instituto de pesquisa. Que é isso, né? Você me encomenda uma pesquisa sobre coisa. E eu tenho hoje um grupo de cientistas de dados, formados nas favelas, forjados nas favelas, nas universidades públicas também, mas que tem total capacidade de fazer esse levantamento. Eu aprendi a fazer isso com as organizações de base. A Redes da Maré tem um mapa, tem um guia de empreendimentos da Maré, que foi lançado logo depois do censo populacional da Maré, feito pela Redes da Maré junto com o Observatório. Então, existe inclusive uma metodologia, que é a da Redes da Maré, para a gente fazer isso. A gente sabe como fazer, tá? Talvez não seja o Datalab Instituto de Pesquisa que faça, mas a gente sabe como fazer. E a gente sabe como fazer porque a gente articula um monte de gente que sabe fazer. A gente está conectado, isso é importante dizer, a novos pesquisadores, e isso tem a ver um pouco com a sua questão, que estão nas universidades questionando ou complexificando as formas de fazer ciência. E a gente parou de ser visto como objeto da pesquisa nas favelas. E as pessoas das favelas estão começando a ser vistas como agentes da ciência. Porque as perguntas são outras. E quando as perguntas mudam, as respostas avançam, né? As possibilidades de resposta avançam. Então, a gente, com a universidade, com essa universidade, com as organizações sociais de base antigas, que estão produzindo dado há muito tempo, que sabem fazer censo nas suas comunidades, e com a nossa expertise de inovação, de juventude, de tecnologias novas que estão sendo agenciadas nas startups, e que a gente deixou para lá porque a gente não quer saber de startup, a gente volta para cá e tenta juntar essas coisas todas, e as corporações possíveis que estão colando junto com a gente, talvez com grana, a gente consegue fazer um negócio intersetorial legal, que funcione para as pesquisas, que funcione para as coisas. E para o Estado é intenção 1 do Datalab. Inclusive, o Datalab deixou de ser uma organização da Maré, e hoje é uma organização do Brasil. A gente está fazendo um censo num quilombo perto de Belém, com um monte de parcerias espalhadas pelo Brasil. A gente vai fazer no ano que vem 6 laboratórios de produção de geração cidadã de dados no estado do Rio. Vamos falar disso, porque eu acho que não tem dimensão ainda dos indicadores que vão ser levantados, porque a ideia é que essas comunidades digam o que falta de informação e dado para a gente produzir. Mas está pago. A gente vai fazer no ano que vem, com apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia, esses laboratórios no Estado. Vamos entender como dá para essas coisas se misturarem. Como é o seu nome? E, Natália, eu fiz mestrado, eu sou da primeira turma de mestrado do curso de Cultura e Territorialidades da UF, que é no seu departamento ali, na Escola de Comunicação e Cultura da UF. E ali eu aprendi que cultura era prática social, que a cultura estava completamente conectada com todas as nossas práticas culturais. Eu concordo 100% com você e entendo o desafio de fazer com que a cultura seja um setor também, porque tem um desafio aí, né? Tudo é cultura.
mas a gente também precisa disputar, setorializar ela para a gente conquistar as coisas, conquistar os direitos, conquistar as políticas e tudo mais, né? Então, tamo junto, que massa. Eu amo a UF, amo... Muito rapidamente, assim, gente, é um prazer, assim, te ouvir, eu estou completamente apaixonada, tá? Tá? Aham. Conheço muito o Observatório, Jailson, acompanho há muitos anos, né? Em parcerias, em ações na Maré, redes, Eliana, amiga querida, dancei, Lia Rodrigues, tudo. Então, Mas, como eu falei mais cedo, eu trabalho há muitos anos em gestão internacional de cultura, ligando esse nosso Brasilzão com o mundo. O mundo tem fome de Brasil, e eu super entendo a tua defesa, desculpe, teu nome é Thaís, sobre a questão... Sim, nós temos informações, ninguém está dizendo, mas essa vontade, essa garra que uma organização como a sua está tentando levantar para defender isso, assim, o mundo tem fome de Brasil. A gente sabe o quanto o mundo quer saber mais de Brasil. Eu, na época das Olimpíadas Culturais em Londres, assim, o que eu mais ouvia das grandes instituições culturais de lá, os grandes programadores do South Bank Center, de The Gateshade, assim, várias instituições importantes, Barbican, a gente tem Mutantes, a gente tem Gal, a gente tinha Gal, a gente tem Caetano, a gente tem o que a gente, né, Chico, Carlinhos Brown, o que a gente não tem é essa outra geração. Quem é a segunda, terceira, quarta geração depois desses grandes nomes? Como é que a gente acessa essa galera? Então, aí sim eles precisam de agentes como nós, agentes da cultura, de cá, local, para poder fazer ou dar acesso a esse celeiro, esse melting pot, esse caldeirão de talentos que é o Brasil, né? Mas se a gente não se organiza, não valoriza isso como deve, não coloca data em cima disso, dados, informações, ninguém vai saber. Porque a gente não tem problema em criar. A nossa criatividade ela é muito natural, ela é orgânica. A gente faz sem dinheiro. Quiçá se a gente estiver organizado e com recursos, né? Então, assim, Brasil bombou na Colômbia recentemente, né? Não só lá, mas antes em Madrid, belo projeto do governo do estado, Mink fazendo vários projetos de mobilidade, levando artistas brasileiros para o resto do mundo, como agora o Mobilidade, mas não é suficiente. Então, se a sociedade civil e nas iniciativas como a sua, em aderência a iniciativas que a gente está conhecendo hoje. Se a gente realmente se organiza, não há quem segure esse Brasil. Mas eu acho que a gente tem a nossa parte em fazer, sabe? Porque é muito remoto. Vamos combinar? O Brasil é caro. É caro sair daqui. Muito caro. Muito caro, especialmente numa conversão agora que está cada vez pior. Então, a gente também tem que se organizar. Então, é um dever de casa. Não só de governos, né? Me incomoda um pouco. I would say that my question to you would be, why don't you work with independent artists? Por que ela não trabalha com jovens artistas independentes? Porque é lógico que grandes museus, grandes instituições, ter fundos do Arts Council é lindo e maravilhoso. But what about independent sector in the creative industries and culture, né? Então, but through the organizations, not directly with them. Can an independent artist apply to agencies somehow? He can be interviewed and okay. Então, sim, ela trabalha, mas é que não me pareceu, né? Mas é isso, assim, é só para parabenizar e muito bacana o debate. Deixa eu só fazer uma provocação, então, para o Gilberto e para a Anne, pensando numa provocação do professor Márcio logo no começo, que é de que maneira a gente pode sair desse diálogo pensando em coisas práticas. Porque, independente dos dados ou não, intuitivamente, quando a gente fala do carnaval no Sambódromo do Rio ou de uma prática cultural no interior de numa cidade do interior,
a gente já tem alguma referência de valor por diferentes dimensões, porque, como a Anne falou, é multidimensional, tem vários aspectos que contribuem. Então, de que maneira a gente pode pensar juntos essas formas de dialogar essas possibilidades com dados quantitativos, qualitativos ou com outras formas de capturar essas informações. E aí, a apresentação da Anne trouxe 2 pontos que, na minha questão, são chave e que talvez sejam desafios quando a gente trabalha com pequenos grupos, que são interoperabilidade. A gente não tem como agrupar conjuntos de dados e falar em massa se a gente não estiver falando a mesma coisa. Então, como é que a gente pensa a interoperabilidade nesse contexto? A interoperabilidade considera também formas de integrar esses dados dos pequenos grupos e fazer dialogar com os dos maiores. E como a gente trabalha data literacy. Como a gente trabalha competência para que as pessoas usem os dados. Porque produzir vários relatórios e dizer que a gente tem um monte de coisas e, na hora de agir, a gente agir com a nossa intuição ou com o nosso desejo, me parece muito contraproducente. Seja na produção de dados, seja no investimento na ação que for. Então, uma provocação para o Gilberto, pensando nas diferentes áreas que ele lida, essa questão das competências com dados, como a gente lida, né, com essa produção de competências, essa ampliação de oportunidades para que as pessoas lidem com dados nas suas tomadas de decisão, e de que maneira a gente consegue pensar em interoperabilidade para que a gente consiga dialogar esses dados dos grandes grupos com os pequenos grupos e consiga dizer coisas comuns e não parecer, em alguns contextos, que o que eu falo desmerece ou diminui o valor do que o outro colega dali do lado está fazendo. Talvez sejam perguntas de milhões de dólares, mas vamos lá, quem puder e quiser contribuir, está aberto. A última palavra para mim? Ok. Muito obrigado pela sua presença. Nós esperamos, Daniela e eu, porque nós somos co-conspiradores, que vocês vão fazer uma coisa depois hoje. Porque certamente nós vamos. Por favor, juntem conosco para fazer uma coisa, no mínimo. Vamos, não hoje, mas segunda-feira, depois do final de semana, vamos escrever 3 ações para colocar em prática. Desculpe. Vamos escrever 3 coisas na segunda-feira para ações para colocar em prática, para implementar uma ideia que você ouviu ou que aconteceu para você, que chegou na sua mente. Mas, por favor, vamos continuar essa colaboração, pensar. O que eu aprendi de hoje é você tem que pensar de poder, governança e valor antes de qualquer tipo de pesquisa. Então tá. Obrigado. Bom final de semana para vocês. Tem possibilidade que alguns de nós vamos beber uma coisa próximo, perto.